professor Fábio Mizumoto, uma das maiores autoridades do país em governança e também sucessão familiar no agronegócio. Professor, bem-vindo ao nosso projeto, é um prazer tê-lo conosco, hein? Muito obrigado, o privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Antes da gente começar, professor, um pouquinho mais do seu currículo. Paulista de Assis, aqui no interior de São Paulo, bem pertinho da divisa com o Paraná. Fábio Mizumoto formou-se em 2001 na Exalc em Engenharia Agronômica, é mestre, doutor em administração pela USP, é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, coordenador de MBAs em Economia e Gestão de Agronegócios da FGV. Também é especialista no desenvolvimento de empresas familiares. Professor, vamos começar pela sua opinião desse momento vivido pelo processo agronegócio no que diz respeito a uma profissionalização no campo. Eu posso chamar de profissionalização na gestão do agronegócio? Isso realmente está acontecendo? Está em curso, professor? Sim, Gelson, definitivamente. O processo de profissionalização, ele acontece, significa, no nosso entendimento, que nós temos as pessoas certas para assumir as responsabilidades do campo. Podem ser pessoas da família, né, como podem ser pessoas do mercado, né? No passado, se falava muito, eu vou mandar todo mundo da família embora e eu vou profissionalizar o meu negócio, porque eu vou trazer só gente do mercado, né? Isso já caiu por terra, né, Gelson? Porque a gente sabe que o profissionalizar é o sentido de a gente ter as pessoas certas no lugar certo. Elas podem ser as pessoas do vínculo de confiança da família, como podem ser pessoas que eu criei um vínculo de confiança, porque são pessoas do mercado e que estão aqui trabalhando e entregando resultado para os negócios da família há mais tempo. E digo mais, Gelson, no passado era mais comum, né, a gente pensar assim, olha, se vai ficar no campo, não precisa saber tanto, não precisa ser tão inteligente, tão competente. E agora o jogo virou. Gelson, para a gente estar no campo, para a gente desenvolver muito bem o agronegócio, você precisa das pessoas mais competentes e comprometidas em fazer acontecer. Então, se você quer produzir, se você quer participar do agro, você precisa se capacitar, se profissionalizar. E, então, eu reforço que sim, isso está acontecendo no agronegócio, e que bom, né, que isso esteja acontecendo, porque o desenvolvimento do agronegócio, ele acontece por meio de pessoas e empreendedores que, de fato, estão se capacitando, se tornando profissionais melhores. Professor, e como negócio, os números atuais do agro estão aí para provar que esse é um segmento extremamente importante e que vai absorver cada vez mais mão de obra profissional. E esse profissional, professor, ele é necessariamente da família ou ele é um profissional do mercado sendo preparado para gerir o negócio agro? Como expectativa, Gelson, na maior parte das famílias empresárias, existe sim uma expectativa de que alguém de dentro de casa vá se formar um bom gestor, um bom profissional que vá dar continuidade ao negócio. É claro que é uma expectativa da família que nem sempre está combinada com a nova geração, né? De repente você tem lá o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha que fala assim, poxa, mas o meu sonho é outro, né? Eu quero aqui ser um médico, uma médica, eu quero ser um advogado, uma advogada, eu quero empreender em outros negócios. Então, primeiro ponto, acho que é normal, é natural que as famílias tenham sim uma expectativa de criar uma continuidade com um sucessor de dentro de casa, da família. Mas é possível também que se prepare esse sucessor sendo algum profissional de mercado, alguém que já trabalha há algum tempo com a família, ou que seja um profissional que tenha sido indicado, né, ou seja, tenha ali um vínculo de confiança, não apenas da competência, e que essa pessoa vai se encarregar de entregar resultado, de fazer com que o patrimônio se valorize, de fazer uma boa gestão de riscos e que entregue os resultados para aquela família empresária. Professor, governança e sucessão não é uma novidade no mundo corporativo, sobretudo nas grandes
corporações. Chega a ser uma novidade no universo do agronegócio? Eu diria, Josso, que cada vez mais as pessoas se interessam pelo assunto. Há, no entanto, uma certa confusão nisso tudo, né? Existem pessoas ou profissionais desavisados trazendo práticas da governança corporativa, né, e querendo aplicá-las diretamente ao agro. E na nossa visão, no nosso modo de ver, a governança corporativa, que é uma escola de mais de um século de existência, né, ela nos traz princípios e práticas excelentes, né, e que vão ser apropriadas para a gente melhorar a nossa relação de cobrança de resultados na fazenda, por exemplo, ou no nosso negócio do agro, mas que a gente precisa, sim, adaptar, né? Quando a gente vai conversar com, muitas vezes, o nosso cliente, ele fala assim, poxa, Fábio, mas eu não me vejo tendo um conselho de administração no meu negócio. E, às vezes, fala assim, poxa, mas não precisa ter um conselho, porque ele, de repente, está olhando lá o caso da Petrobras, ele está olhando o caso dos bancos, né? Ele olha para aquilo e fala assim, poxa, mas não é a minha realidade, eu não tenho o tamanho, eu não tenho a complexidade desse negócio. E a gente fala assim, tudo bem, o importante é você usar o princípio, né, que rege lá o conselho de administração. Alguns desses princípios, João, primeiro deles, né, poxa, eu trabalhar muito bem a comunicação, eu conseguir ter clareza do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e engajar a família no processo decisório. Segunda prática muito recomendada, né? A gente fala que é a pessoa ser responsável pelas consequências da decisão que ela vai tomar, seja qualquer que seja a decisão. Porque senão você corre o risco de repente, as coisas não estão dando muito certo, e aí você tem aquele irmão, aquele primo, aquele sobrinho, aquele tio, aquele pai que fala assim, eu avisei que não ia dar certo. Peraí. A gente tá... golpe de Estado também, né? Isso, então a gente quer aqui, não, peraí, vamos decidir, e é normal que a gente vai ter opiniões divergentes, é normal que cada um vai pensar da sua maneira, é normal que a gente tenha que, eventualmente, até ter as boas brigas, né? Eu fico com muito medo, Gelson, quando uma família vira e fala assim, Fábio, aqui na nossa família a gente não briga, aqui é tudo uma, né, mil maravilhas. Que assim, perigo, hein? Estão escondendo alguma coisa. Quando brigar vai ser feio, né? Porque assim, é muito comum, se a gente quer tomar a melhor decisão sobre como é que a gente vai plantar, o que a gente vai plantar, como a gente vai fazer, o nível de tecnologia que a gente vai adotar, quando é que a gente vai comercializar, como que a gente vai fazer isso, é normal que as pessoas tenham diferentes opiniões. E nesse sentido, tem uma certa briga boa, no sentido de vamos aqui buscar a melhor decisão, isso é muito saudável para os negócios e para a própria relação familiar. Eu costumo dizer, Gelson, que assim, quando você pega ali uma família que está brigando para tomar a melhor decisão de negócios, quando eles saem daquela reunião, da porta para fora, eles conseguem ter um relacionamento verdadeiro como familiares. O duro é aquela família que fica engolindo seco, né? Poxa, deixa passar, tal. Chega no final de semana, chega à noite, as pessoas querem até evitar, não querem se encontrar porque ficou entalado, ficou enroscado com aquele assunto que não ficou resolvido. O que é um problema, né, professor? Porque muitas vezes acabam levando os aspectos pessoais da relação para o negócio, né? Exato. E é tudo aquilo que a gente não precisa, né? A decisão de negócios, ela já é complexa, ela já tem o seu nível de incerteza. Poxa, ninguém consegue saber efetivamente como é que vai se comportar o dólar, como é que vai comportar o preço da soja, o preço da arroba de boi. A gente gostaria muito de ter a bola de cristal. Então, poxa, tomar decisões de negócios é sim tomar riscos, né? E a gente tem que saber administrar. E quando a gente está em paz com a própria família, a gente consegue colocar toda a nossa atenção, a nossa energia para tomar a melhor decisão. Agora, você tem que ficar dividindo a atenção, porque eu preciso me cuidar, de repente, do jeito que eu falo, de repente o meu irmão ou o meu tio vai achar meio ruim. Poxa, isso me tira do foco de tomar uma boa decisão ali em prol dos negócios, a favor dos negócios. Professor, como absolutamente tudo da vida em sociedade, no negócio agricultura, há uma cultura muito forte, né? Enraigada, baseada em pilares, em conceitos, onde o eixo e a estrutura familiar têm grande peso e grande influência. Como é que o senhor faz para levar a cultura
de governança e sucessão para um negócio que vem passando de pai para filho há várias gerações e sem esse entendimento da complexidade, da contribuição que processos e procedimentos podem dar à gestão do negócio. Como é que o senhor rompe essa barreira da tradição, professor? Eu entendo, Gelson, que a tradição ela faz parte do legado, né, de uma família que, poxa, a gente teve a oportunidade de trabalhar com famílias que já estão há 7 gerações conduzindo o mesmo negócio, né? Que bacana. Puxa, se a gente se perguntar, tem alguma coisa de sucesso nessa família? Eu vou dizer a história inteira, porque afinal de contas você fazer a passagem de bastão de uma geração para outra por 7 gerações, poxa, tem ali uma escola, tem ali um legado que a gente precisa conhecer para a gente poder respeitar, e quando a gente consegue respeitar, então a gente se conecta com essa nova realidade. Se eu vou adaptar ali o que eu vou fazer, como eu vou fazer, em respeito à tradição da família, sempre costuma ser um caminho muito bom, né? Tem uma família na Europa que já fez o processo de transição de uma geração para outra por mais de 50 gerações. E eles escrevem uma carta, né, para a nova geração toda vez que ela assume, que ela pega o bastão para administrar. E essa carta diz mais ou menos o seguinte: você que está recebendo esta empresa para governar, saiba que ela não é sua, mas ela é da geração dos seus filhos, que estão emprestando a você para que você faça dessa empresa uma empresa melhor, que dê oportunidade de crescimento profissional dos colaboradores, que seja um instrumento de transformação da sociedade. É uma carta de princípios, né? Uma carta de princípios, assim como foi feito pelas gerações anteriores. Ou seja, tem uma questão, Gelson, que eu entendo que eu acho que faz parte da tradição de muitas famílias, que colocam primeiro o dever e, em segundo lugar, o direito. Toda vez que a gente começa a conversar com uma família em que nós percebemos que ou a nova geração, ou a própria geração atual, está cada um preocupado com, que direito que eu tenho? Que eu tenho direito a mais lucro, eu tenho direito a participar, eu tenho direito a tomar decisão, a gente percebe que tem uma inversão. Na verdade, a gente deveria começar com qual é o meu dever para a continuidade do negócio da família, né? Que muitos contam uma história de sacrifício, de esforços. Então, qual que é o meu dever para garantir o legado, a continuidade de um esforço que eventualmente foi feito pela geração dos meus pais, eventualmente veio sendo feito desde a geração dos meus avós, né? Ou até anteriores. Então, esse princípio, né, de qual é o meu dever para com a continuidade do negócio é muito mais interessante do que a perspectiva do direito. E você tocou num tema da tradição, a gente percebe que muitas famílias do agro, esse senso de dever faz parte da tradição de muitas famílias. E quando o patriarca e quando o proprietário, aquele mais velho, não quer compartilhar, mas os filhos querem, os sucessores querem. O senhor já se debateu com esse tipo de situação? Sem dúvida, Gelson. A gente fala que é o patriarca, que ele tem a forma de governar o negócio, que é o governo do rei, do monarca, né? A regra do jogo, Gelson, é muito clara. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí, muitas vezes, eles nos chamam, falam assim, Fábio, você pode conversar lá com o nosso monarca, né? Às vezes, às vezes é a monarca, né? É a matriarca. Então, assim, poxa vida, a gente vai lá e vamos conversar, né? E a 4 paredes, muito do que a gente tem vivenciado, Gelson, é uma situação de receio de errar. A gente conversa com muito empreendedor, muita empreendedora que vira e fala assim, Fábio, você pode me perguntar qualquer coisa do meu negócio, você pode me perguntar sobre qualquer pessoa do setor onde eu atuo, que eu vou te responder. Mas eu estou com medo da sucessão, porque nisso eu sou principiante, eu nunca fiz. E a essa vida eu não quero errar, eu não posso errar. Porque, esse medo, desculpa, professor, é do sucessor ou do sucedido? Do sucedido, do monarca. Correto. E fala assim, bom, eu vou me proteger disso. Já que eu tenho receio de tratar desse assunto,
eu faço o seguinte, olha, quando eu não estiver mais aí, é, os meus filhos que se virem para se entender, né? Alguns até falam o seguinte, Joss, olha, o mais difícil eu já fiz, que foi começar do zero e construir o negócio, construir Sem o papel. dúvida. Então, assim, o que eu espero dos meus filhos é que eles pelo menos se entendam, né? Na partilha ou no plano de continuidade, mas eu não me sinto que seja o meu papel dar sequência nisso. Quando a gente tem a oportunidade de conversar, Gelson, a gente muitas das vezes torna claro que assim a obra, né, ela só fica completa quando a gente consegue transmiti-la com segurança para a nova geração. Portanto, Correto. quando esse monarca, né, quando a matriarca, ela fala assim, opa, mas espera aí, realmente, né, eu preciso aqui dar as condições para que o negócio continue, mesmo eu não estando mais aí, poxa, aí o sentido da obra fica completo. E aí a gente falou, opa, então a gente precisa aqui, né, se precisar de ajuda, se a gente precisar de algum apoio, a gente vai fazer isso tendo como objetivo dar sequência, dar continuidade a um negócio que, poxa, foi conquistado com tanto sacrifício, né? Então, acho que essa é uma métrica muito bacana da nossa conversa, quando muitas vezes o sucedido, né, ele é resistente ao processo. Aliás, Gelson, tem uma dica para quem está em dúvida, né, se o pai ou a mãe dali está resistente, né, a passar o bastão, façam a seguinte pergunta: o que é que o senhor ou a senhora vai fazer depois de fazer a passagem de bastão? Se tiver uma resposta, ok, pode ser então que esse pai, essa mãe está preparado já, né, para fazer a passagem de bastão. Mas se não tiver resposta, se gaguejar, se andar de lado, é porque estão resistente ainda. E vai ficar ali, com certeza, em cima do processo, né? Professor Fábio Mizumoto, há um momento mais apropriado para essa transição, para a chegada da governança e sucessão no negócio? E já emendando uma segunda questão aí, tamanho do negócio define a necessidade de sucessão e governança? São bons pontos, Gelson, acho que eles merecem muita atenção, né? A primeira questão é assim, quando é o melhor momento? Eu digo, hoje é o melhor momento. As pessoas não estranham, falam assim, mas Fábio, hoje, mas, poxa, eu tô com uma saúde de ferro, né? Eu não tô nem pensando ainda em morrer, né? Porque, imagina, né? E a gente fala assim, mas, poxa, planejar a sucessão e organizar não significa fazer a sucessão, né? Tem o plano pronto. Olha, vai ser para daqui a 5 anos, vai ser para daqui a 10 anos, vai ser daqui para 20 anos. Ok, mas isso não vai ter prejuízo nenhum a um bom acordo em família, a uma boa conversa entre os filhos. A gente vai usar o tempo a nosso favor. Correto. Por quê? À medida que a gente vai conversando, a gente vai tendo as dúvidas, a gente vai poder consultar o advogado, o contador, um especialista em sucessão. Cada um vai conseguir amadurecer, maturar a decisão. Ô, professor, e a gente nunca sabe quando tem uma pandemia no meio do caminho, né? Por exemplo. Né? Se eu te falar, Gelson, que de fato a gente tem vivenciado casos de clientes nossos que ficaram graves na UTI e que saíram, né? Ainda bem, saíram e deram depoimentos assim para nós, né? De arrepiar, de falar assim, poxa, eu estava ali preocupado com a minha saúde única exclusivamente. Por quê? Todo o trabalho com a família, tudo isso já estava pronto, quer dizer, eu estou em paz, né? Eu posso ficar focado na minha recuperação de fato, sem a preocupação de, poxa, como é que vai ser? Será que o negócio vai parar? Como é que a gente vai conseguir rolar dívida com o banco? Tá tudo organizado, né? Então, assim, esse é um ponto. O melhor momento para a gente conversar sobre o assunto é hoje, porque a gente consegue trazer o tempo a nosso favor. O que é muito diferente, a gente tem que fazer isso de uma hora para outra. Poxa, em 90 dias eu tenho que abrir inventário. Caramba, aí fica aquela história, né? Cada um começa a querer buscar uma solução e é muito comum que os advogados tenham diferentes teses, os contadores tenham diferentes opiniões. E se a família tem alguma fragilidade em relação aos vínculos de confiança, pronto, você tem todos os ingredientes para uma guerra, né? Porque
que vai passar o outro para trás, enfim. O segundo ponto que você colocou, Gelson, sobre tamanho, né? A gente Isso. dizer que, assim, as pessoas às vezes pensam assim, um negócio grande ele é muito mais complexo do que um negócio pequeno. Mas, na verdade, o que está por trás são famílias. Então, Verdade. vai ter O que famílias define o grau de complexidade é o fator família. Família, sem dúvida nenhuma. Tem diferenças? Vou dizer, sim, tem diferenças. Uma grande empresa, um negócio que é maior, ele acaba naturalmente tendo mais recursos, né? Então você talvez tenha um pouco mais margem ali de manobra, de atuação. Uma empresa menor, talvez ela tenha menos recursos, uma menor condição de trabalhar, mas tem espaço para trabalhar. Então não é pelo fato de você, eu estou com uma operação de tamanho pequeno, né, que eu não vou fazer uma organização. Nós temos feito isso, inclusive, para empresas que, assim, é pai, é mãe e 2, 3 filhos trabalhando, todo mundo junto, né? E que se vê como um negócio pequeno, mas com uma certa complexidade na família que demanda, sim, um bom acordo, uma boa atenção. Professor, outro aspecto que seguramente precisa ser levado em consideração pelas famílias na hora do processo de governança e de sucessão é o resultado prático que esse conjunto de medidas resultará. E se o senhor me permite, eu quero citar aqui um exemplo de um colega seu de profissão que eu conheci recentemente, o Maurício De Bortoli, que é engenheiro agrônomo, que é sojicultor e que em 2019 ganhou o principal prêmio da agricultura brasileira como o maior produtor de soja do país. 123 sacas por hectare. E aí, o que é que está por trás do êxito do trabalho do Maurício De Bortoli? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque o Maurício já é a terceira ou quarta geração de agricultores da mesma família e ele puxou o processo de profissionalização do negócio. E foi esse processo de profissionalização na esteira de governança e sucessão que permitiu o bom resultado. Então, na frieza dos números, é resultado também, né, professor? Faz bem para o negócio, né? Claro, uma boa regra do jogo, que é a tal da governança, permite que a gente foque naquilo que interessa no âmbito dos negócios, que eu preciso de produtividade, eu preciso de decisões coerentes em termos de investimento e de retorno, eu preciso de decisões que sejam equilibradas do ponto de vista de risco que eu vou correr, pelo retorno que eu quero ter, né? E uma boa governança diz que eu vou também poder cuidar muito bem do âmbito familiar. Quer dizer, eu tenho uma boa regra do jogo para mostrar que as pessoas que são da família e que se comprometem a entregar resultados, elas podem continuar trabalhando com os negócios da família. Uma boa regra em família diz que eu posso dar oportunidades iguais para todos poderem trabalhar. Mas, de outro lado, como eu sei que o mercado não perdoa, talvez eu vá ter que ficar com apenas aqueles que, de fato, entregam resultado. E não é porque eu estou personificando, eu não estou fazendo uma regra porque é o Gelson ou fazendo uma regra porque é o Fábio. Então, a gente está fazendo aqui uma regra que vai servir de balizador, uma guia para que todos nós aqui possamos até alinhar as expectativas em relação a como é que as decisões vão ser tomadas. Então, eu fico em paz com o meu ambiente familiar, o que me permite ter muito mais foco em tomar decisões de negócios. Professor, o senhor conhece esse processo mundo afora. Se nós pudéssemos aqui improvisar um ranking de governança e sucessão no agronegócio, onde é que o senhor colocaria o momento vivido pelo agro brasileiro hoje? Gelson, eu adoraria ter essa estatística com base em pesquisa, né? Eu tenho viés aqui como pesquisador. Mas com essa sua experiência, logo o senhor vai ter dados suficientes. De fato, eu tenho o privilégio de participar de uma rede de professores e pesquisadores mundo afora, e inclusive com oportunidades de ter aí participado de 2 publicações de relevância acadêmica nesse ambiente. E muito do que a gente troca com os nossos colegas dos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa é que, particularmente, o Brasil tem uma condição muito privilegiada.
pelo fato de que o jovem no Brasil, ele está interessado no agro. E quando eu falo do jovem no Brasil, não estou falando só do filho, do neto, do produtor, mas eu estou falando das pessoas que, inclusive, estão nas cidades. E eu tenho exemplos muito claros. Nós temos na Fundação Getúlio Vargas uma disciplina eletiva para os alunos de graduação que chama-se Negócios. E os alunos vêm para a nossa disciplina e eles falam assim: Fábio, sabe por que eu me interessei? Apesar de eu não ter ligação nenhuma familiar com o campo, é porque o agro é a locomotiva do Brasil. Oportunidade de trabalho, mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, tá. E o meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. Fui fazer um estágio numa boutique de fusões e aquisições, e tudo que eu vi de tese de oportunidades está no agro. Eu fui trabalhar num banco que vai analisar crédito, e eu estou analisando crédito para cooperativas que são do agro. Poxa, eu preciso atuar no agronegócio. Então, a nova geração, tanto de quem tem ligação com o campo, e mesmo quem não tem ligação com o campo, quer ter as suas oportunidades de trabalho no agro. O que é um processo muito diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que lá a nova geração está se interessando em fazer algo fora do agro. E aí tem todo um envelhecimento da população, né, também acontecendo até de forma mais acentuada na Europa, em que a nova geração não está voltando para o campo. Mas, professor, talvez não seja porque lá, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esse movimento de profissionalização, entre aspas, ele tenha sido precipitado muito antes do que nós vimos acontecer, ou do que nós estamos vendo acontecer agora no Brasil. Está correto esse raciocínio ou não? Tem, em parte, Gelson, sim, né? Acho que tem uma questão de linha do tempo, mas a gente tem aqui uma grande diferença em termos de oportunidade. Nós temos Brasil, em que na maior parte das regiões nós conseguimos fazer 2 safras. Se você estiver debaixo de um pivô, você faz 3 safras no ano. E na maior parte das regiões nos Estados Unidos, em países da Europa, você faz uma única safra. É verdade, é verdade. Gelo, é neve. Então, poxa, você tem ali uma questão até que no agro brasileiro, cada vez mais a gente está tendo orgulho de ser do agro. Antigamente, poxa, ser do campo, ser rural, era algo como ser menos, né? E hoje não. Poxa, hoje nós temos um orgulho de ser do agronegócio, nós estamos à frente de um setor da economia que os próprios números dizem, poxa, mais de 25% do PIB, mais de 40% dos empregos, o saldo positivo da balança comercial vem do agro. Acima de tudo, as oportunidades, elas estão no agro. Olha, mesmo o Brasil tendo perdido o grau de investimento, né, significa que, poxa, o dinheiro que vem de países desenvolvidos, que tem lá um fundo de previdência por trás, eles são proibidos de colocar dinheiro no Brasil. Mas, mesmo depois de a gente ter perdido o grau de investimento, o dinheiro, especialmente o asiático, o chinês, o japonês, ele não deixou de vir para o Brasil. E adivinha para onde? Para o agronegócio. Professor, para a gente encerrar, eu quero a sua opinião sobre essa onda avassaladora de inovação que converge para o agro, e aqui por inovação a gente fala de recursos tecnológicos, de processos e de procedimentos. Como é que isso tudo vai impactar o agro? E aí a gente pode fazer uma convergência de tudo que nós conversamos ao longo desses 30 minutos, de como essa necessidade de fazer a atualização do sistema cruza com governança, cruza com sucessão. Qual que é a sua leitura, professor? A minha leitura, Gelson, é que a inovação, ela está aí, né, para a gente aproveitar as oportunidades. Em alguns casos, isso vai, na verdade, viabilizar a produção, a rentabilidade de vários negócios, e a gente não tem uma alternativa melhor do que a gente permitir a coexistência de gerações. Olha que beleza, a gente ter a geração atual, sabe, trabalhando e fazendo a transição num processo de 2, 3, 4, 5 anos, em que o jovem, que tem muita vontade, tem mais facilidade para reconhecer os alcances dessas tecnologias de uso intensivo de dados, de uso de tecnologias de comunicação, seria uma aliança espetacular entre a tradição,
do homem que está vinculado à terra por anos e conhece como as coisas acontecem, como elas funcionam, com a veia inovadora, que é muito a característica do jovem. Ele quer entrar para revolucionar os negócios. E quando a gente consegue equilibrar essa evolução com essa revolução, a gente pode ter uma equação muito interessante a favor, é claro, do desenvolvimento do agro, da gente conseguir ter mais oportunidades de crescimento profissional e, obviamente, de sucesso no campo. Isso não é discurso, Gelson, a gente já observa isso no campo, né? Eu tenho tido oportunidades de andar por esse Brasilzão, claro que com mais frequência antes dessa nossa pandemia, mas por onde a gente tem andado, é muito comum a gente ver pai e filho, né, pais e filhos trabalhando no campo, trabalhando juntos, trocando ideia e fazendo essa conexão da tradição com a inovação. E o que é que vai permitir isso? Uma boa governança. Se eu tenho uma boa regra do jogo para equilibrar o que pode cada um, como é que a gente vai permitir que o jovem assuma alguns riscos, como que o pai ou a mãe vai permitir, então, que seja feita a delegação de atividades, que dê autonomia, né? Se a gente tem uma boa governança por trás, a gente vai permitir esse trabalho das gerações em conjunto. Isso tem uma força incrível. Professor Fábio Mizumoto, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo, muito obrigado pela sua contribuição. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, professor, e esse papo ele é especialmente caro para a gente, porque ele abre uma nova fase do nosso projeto, do cbnagro.com.br, em que o conteúdo vai além do campo. Foi um prazer, professor, espero pela oportunidade de revê-lo em breve, pessoalmente. Gelson, muito obrigado. Fico aqui muito honrado com o convite, com o privilégio de poder fazer esse bate-papo. Muito obrigado pela gentileza na condução e conte conosco. Estamos sempre às ordens. Abraço, professor. Até a próxima. Até. Muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo papo. Agora a gente faz cara de congelado, aí para.